Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Estamos aqui com um vídeo, Outro Evangelho. O título é Outro Evangelho. Vamos ler a palavra de Deus no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então, se alguém anunciar outro evangelho, que seja anátema. Paulo escreve essa carta aos Gálatas porque a igreja estava inconstante, a igreja estava, uma hora estava em alta, outra hora estava em baixa, né? Espiritual. Então, ele escreveu essa carta e escreve mais adiante aqui, diz assim, ó, no versículo 12: porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Paulo ele era zeloso das tradições dos seus pais. Ele não era cristão. Antes de se converter, ele não era cristão. Com certeza, né? E ele conhecia as tradições do judaísmo. Ele era judeu. Interessante que Paulo escreve aqui, ó: revelar seu filho em mim para que eu pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Paulo não consulta pessoas para pregar o evangelho. Ele não consultou pessoas. Tá? Nem tornou a Jerusalém a ter com os irmãos, os apóstolos, né? Ele passou 3 anos, depois de passar 3 anos, foi a Jerusalém para ver Pedro e ficou com ele 15 dias só. Depois de 3 anos, ele ficou 15 dias só. Imagine só. Então ele quer dizer aqui, ó, que ele estava sendo direcionado pelo Espírito Santo. Ele quer dizer que ninguém conversou com ele sobre o que ele estava escrevendo. Ninguém falou nada para ele. Ele simplesmente aprendeu o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ele orava e Jesus falava com ele o que ele devia fazer, como ele devia pregar. Correto? Então, por isso que algumas igrejas evangélicas têm o sistema de doutrinar a pessoa com a roupa, primeiro com a roupa, para receber o Espírito Santo. Para receber o Espírito Santo. E tem pessoas que recebem o Espírito Santo sem estar completamente com a roupa santificada. Acontece isso. Mas por isso que muitas igrejas evangélicas começam a falar sobre a doutrina, falar sobre roupas, vestimenta, para a pessoa em seguida ter a liberdade de buscar o Espírito Santo. Tem outros pastores que já não falam isso, né? Deixa a pessoa primeiro sentir a graça, a pessoa sentir a presença do Espírito Santo e perguntar sobre a doutrina da igreja, e perguntando, daí o pastor vai explicando, vai falando. Tem outras pessoas que chegam na igreja e já o Espírito Santo começa a revelar, começa a mostrar para a pessoa como é que deve agir, né? Porque a pessoa é sensível ao Espírito Santo e começa a aprender. Então esse é um evangelho genuíno, não existe outro evangelho. Eu coloquei o título de Outro Evangelho porque tem pessoas que andam de qualquer maneira. E outro evangelho é anátema. É um evangelho anátema, um evangelho maldito, um evangelho que a pessoa não recebe bem espiritual, não recebe dons do Espírito Santo, não tem o conhecimento da verdade. Então Paulo, ele teve conhecimento da verdade, o apóstolo Paulo, ele recebeu uma revelação para pregar para os gentios, e Paulo teve justamente esse encontro com Jesus. Teve um encontro maravilhoso com Deus e Jesus começou a revelar para que ele não falasse dos costumes do passado. Então aí Jesus começou a revelar para ele a graça, a virtude, os dons do Espírito Santo. Foi ele que pregou para os gentios. Os judeus, os cristãos judeus pregavam somente para os judeus. E Deus levantou Paulo com a missão de pregar para os gentios. E ele teve um encontro maravilhoso. Então tem pessoas que hoje em dia não entendem essa parte espiritual. Fica mais consultando os homens do que consultando a Jesus.
Eu aprendi diferente, eu aprendi da pessoa pegar a Bíblia, ler a Bíblia, jejuar, cultuar a Deus com entendimento, analisar se o pregador está pregando divinamente inspirado, mas para isso eu tenho que ler a palavra de Deus. Eu tenho que estar em constante oração, leitura, obediência ao Senhor, para aprender de Jesus, que nem Paulo aprendeu de Jesus. Paulo instruía as igrejas, ele recebia as cartas, escrevia as cartas para as igrejas, para as cidades onde ele passava, ele tinha revelações profundas, porque ele buscava bastante Jesus. Chega uma parte ali que ele diz assim: sede meus imitadores como eu de Cristo. Paulo disse isso. Por quê? Porque ele tinha certeza que ele buscava de Jesus. Ele buscava tanto o Senhor Jesus que ele foi arrebatado 3 vezes ao céu. E ouviu palavras muito lindas. Então vamos aprender de Jesus, vamos se colocar na presença de Deus, lendo a Bíblia, cultuando a Deus, jejuando, orando, para Deus nos dar esclarecimento da Bíblia. Que nos últimos dias está aparecendo falsos profetas, pessoas enganando, pessoas até mesmo apresentando a Bíblia, mas distorcendo a palavra de Deus. E é interessante que os últimos dias já está acontecendo isso. Diversos pastores aí, que a gente vê que tem nome, mas não relata assuntos tão interessantes, bíblicos, até mesmo contar a experiência de doutrinas, contar a experiência de veste, não tem, porque não buscam na espiritualidade, não buscam pela direção de Deus, não jejua, não ora, não consagra a sua vida pedindo a Deus uma revelação da palavra, uma revelação espiritual, discernimento. Não, essa roupa é assim. Irmãos, o Evangelho é acompanhado de experiência. Tanto é que nos Salmos aqui, eu vou contar aqui para vocês, o livro de Salmos, aqui fala para nós provar Deus, tá? Aqui diz para nós provar Deus. Vamos ler o livro de Salmos aqui, bem interessante. E como é que a pessoa vai provar Deus? Capítulo 34, versículo 8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Provar Deus. O que é provar Deus? Provar Deus é assim, O pastor disse lá que é bom usar uma roupa assim, uma roupa decente e tal, e a pessoa não tem ainda aquele hábito de usar aquela roupa, não tem aquele pensamento de usar aquela roupa, porque acha que não precisa. As outras igrejas não usam, outro pastor não prega, as outras igrejas não precisam. Só que o fato é o seguinte: quando a pessoa bota aquela roupa e vai orar, uma roupa decente, e vai orar, a mulher, o homem, vai orar, ela vai ver uma diferença na espiritualidade. Isso é provar Deus, é provar como Deus é bom. O espírito da pessoa vai se sentir melhor. Eu conheci uma irmã que ela não usava saia de jeito nenhum, que ela não gostava de usar, não queria usar saia e não usava saia, E ela foi indo na igreja e a gente foi conversando, foi falando para ela, E ela se converteu, ela aceitou Jesus e aí ela quis usar saia. Quando ela começou a usar saia, ela nunca mais usou roupa comprida, calça comprida. Porque ela provou, ela sentiu a diferença. Ela sentiu. Então essa é a parte da doutrina, é a questão de a pessoa sentir, Sentir. E aí aqui diz: se é pregado outro evangelho, que seja maldito. Por que maldito? Porque as pessoas que normalmente andam de calça, elas não têm discernimento. Elas mostram o seu corpo está ligadinho, a mulher está com, o homem está com calça apertadinha, mostra completamente o seu corpo, mostra a sua sensualidade. Então, traz para os outros ficam olhando, ficam até cobiçando aquela pessoa, os outros pecam por causa daquilo,
né? Às vezes outras pessoas começam a pecar, começam a cobiçar tanto homem como mulher, e aí se torna um tropeço para aquela pessoa e para os outros. Para aquela pessoa se torna tropeço porque ela não recebe espiritual, e para os outros porque olham o testemunho dela. Então tem que olhar os dois lados. Nós não devemos ser tropeço, nós devemos ser espelho. As pessoas olhar nós e nós refletir a luz de Cristo, nós iluminar esse mundo, tá bom? Complicado hoje aqui, tá movimentado, cachorro acuando, máquina trabalhando, mas eu tenho que fazer o vídeo, né? Tenho que fazer porque os dias vão passando, já era para ter feito esse vídeo. E como eu estava dizendo, a doutrina, ela faz parte da espiritualidade do cristão. Ela faz parte. Não posso eu andar aí de regata, tá? De bermuda, regatinha, bermuda, parece um playboy, né? E aí, chegar aí falando de mistério para os irmãos. Aí o irmão tá lá, tantos anos na igreja lá, bem vestido, paletó, gravata, tudo. Vai olhar para mim se sacudir a cabeça, esse irmão aí, alguma coisa está acontecendo. Ou ele está desviado, né? Por que ele está com essa roupa? Daí aquele irmão já vai se perguntar, né? Se eu conheço o mistério e ele está desse jeito, o que está acontecendo? Né? Daqui a pouco Deus dá uma revelação para ele profunda. Entende? Então é assim, ó, a parte espiritual é acompanhado. Doutrina de corpo, alma, espírito é bem profundo. E Paulo recebeu de Jesus. Ele orava, ele buscava, ele perguntava para o Senhor Jesus. E Jesus deu as cartas. Começou a dar inspiração para ele, mensagem, revelação. Tanto é que mais na frente aqui, na carta, né, aos Gálatas, vamos ver aqui, ó, qual é o capítulo e versículo para mim, né? Deixa eu ver aqui. Aos Gálatas, as obras da carne e o fruto do Espírito. No capítulo 5, versículo 16 em diante, ele fala sobre as obras da carne e as obras do Espírito, né? E aqui, essas obras aqui, ele falou, ele deu uma sequência de revelação sobre a vida dele, né? Sobre a orientação que Jesus deu para ele. Depois ele fala lá sobre as obras da carne e as obras do Espírito, tá? Que é muito importante a gente meditar essa mensagem aqui. E a obra do Espírito é para quem está orando, quem está buscando a Deus. Não vai pensar que é de qualquer maneira que a pessoa vai cumprir isso aqui. Olha só. Ó, digo, porém, andar no Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ó, porque as obras da carne cobiça, né, contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, emulações, porfias, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. Se uma pessoa não está vestido completamente, tá? Até uma roupa, uma roupa consagrada ao demônio, uma roupa com certas figuras, certas coisas, tá? É consagrada ao demônio, a pessoa não consegue orar direito, nem consegue orar, às vezes por causa daquela roupa, tá? Ali o demônio está escondido naquela roupa. Aí a pessoa diz que não precisa roupa, que isso e aquilo, que a doutrina, a salvação, Jesus só quer o coração. Mas eu provo por dentro da palavra, tá? No livro de Coríntios, tá? No livro de Coríntios, que é um livro aqui um pouco antes, tá? No capítulo 13, tá? No capítulo 13, que fala sobre o amor, né? E aquele que ama é a pessoa que não
Ó, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com gravidade, não se ensoberbece, né? E o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, tá? Então, ele não se porta com indecência, versículo 5. Quem tem amor não se porta com indecência. Essa é a revelação para aqueles que andam de qualquer maneira, de qualquer roupa, tá? Essa é a revelação, não se porta com indecência, tá? Ele não causa escândalo quem ama. Então quem ama o Espírito Santo, quem ama a Deus, obedece à palavra de Deus, né? Esse é o evangelho jejuíno, não é outro evangelho. Não, é o evangelho segundo as escrituras sagradas, tá bom? Quem gostou do vídeo, se inscreva no canal, tá? Divulgue o vídeo, que serve para alegrar, para fortalecer, para animar. Por que alegrar? Porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus, nós lendo, nós se alegramos, nós se fortalecemos, nós recebemos bastante inspiração de Deus. Se você ler aqui na parte do amor e os Gálatas, você vai ver que está interligado o amor e as obras do Espírito. O amor está ligado, né? Uma vez eu vou contar uma experiência para vocês. Passados uns anos, muitos anos atrás, eu conheci um irmão e tudo, a gente teve muita comunhão e tudo. Passado um tempo, eu fui na igreja que ele era pastor lá. Não sei se ainda é pastor. Ele era pastor. Quando eu cheguei lá, eu olhei para ele, eu vi que ele estava diferente. Eu vi. Deus me deu um discernimento na hora que ele estava desconfiando de mim. Aí eu pensei, meu Deus, como assim está desconfiando de mim? Tá. Preguei na igreja, voltei tudo. Mais tarde fui descobrir, meus irmãos, veio até a mim um assunto que o irmão cometeu várias coisas erradas. Tá? Cometeu várias coisas erradas. Um pastor, hein? Veja bem. Cometeu várias coisas erradas. Daí eu pensei comigo, aquela revelação que Deus me deu, quer dizer que ele estava desconfiado de mim, queria dizer o seguinte, que ele achava que eu cometia as mesmas coisas que ele. Vocês entenderam? Então é bom andar no Espírito, para que Deus revele os seus segredos, os seus mistérios. Se você gostou do vídeo, gostou do canal, se inscreva no canal, anuncie esse vídeo para outros, tá? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém.